Queridos, a gente orou, né, sobre a beleza da oração e de um Deus que acolhe a gente. Algo absolutamente fundamental na existência, absolutamente fundamental. A gente precisa de um Deus que nos dê força e nos dê clareza sobre a vida. Um dos riscos e dos problemas que um deles, são muitos, né, que a vida nos traz, envolve os rigores que possuímos. Os rigores que nutrimos sobre nós e os rigores que trazemos sobre os outros. E muitas vezes a gente o faz de uma forma absolutamente contraditória. E aí, eu quero pensar com vocês sobre dois textos que parecem muito próximos, mas que seus contextos e seus sentidos são bem distintos. E fala sobre coerência e rigor. Às vezes a gente confunde rigor com coerência. E isso é um problema. É óbvio que na busca pela coerência há um esforço, mas esse esforço não deve ser convertido, transformado num rigor seco e duro, ignorando as nossas condições e as condições dos outros. E eu acho que é um pouco sobre isso que esses dois textos falam. Então, nós leremos lá em Lucas 11, 14 a 23, e depois em Lucas 9, 49 e 50. Diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio... Não é que o demônio era mudo, fazia o sujeito ficar mudo, né? Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: já entendeu por quê, né? É por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele, Jesus, expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Porque haviam outros exorcistas, né, que faziam expulsões de demônios dentre os líderes religiosos. Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Lucas 9, 49 e 50. Disse João, o apóstolo: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Perceba que o término dos dois argumentos parecem próximos e contraditórios. O primeiro diz: aquele que não está comigo é contra mim, aquele comigo não ajunta, espalha. E o outro é: quem não é contra é a favor. No primeiro diz: quem não é a favor é contra. E no segundo, quem não é contra é a favor. E aí é importante perceber que no contexto do discurso, eu não sei se vocês perceberam que aparentemente é contraditório. Espero que sim, né? Mas o primeiro texto, aquele que fala da liderança religiosa, que ele estava expulsando demônios e eles estavam acusando Jesus de ser um aliado
do diabo, por isso fazia um arranjo pela expulsão, Jesus está deixando claro que para fazer parte com ele, tem que aderir a ele. É uma adesão completa, porque ou é a favor, porque se não for a favor, não existe neutralidade, não existe neutralidade, ou é a favor, ou é contra, ou adere o pacote, ou é contrário para os seus seguidores. Ao contrário, quando são os seus admiradores, aqueles que não seguem, mas que admiram Jesus. Estava passando alguém que fala assim, Jesus é alguém admirável, parece que por meio dele eu posso fazer bem às pessoas, e estava usando o nome de Jesus para fazer bem às pessoas. Não eram seguidores, não era um seguidor, alguém que caminhava com Jesus, mas é alguém que se admirou e se apropriou para fazer o bem aos outros. O que vem aqui no texto é que existe uma dimensão de um chamado a uma profunda coerência, de um segmento radical e profundo para quem quer segui-lo. E uma tolerância àqueles que não seguem, mas admiram Jesus. A esses que admiram, eu não transfiro rigores, entende? Quando você vê a postura de Jesus, Jesus é profundamente tolerante com os equívocos, os erros, os desvios, as precariedades das pessoas que circulavam com ele. Inclusive com seus próprios discípulos, ele muitas vezes era tolerante na dificuldade de compreender, de agir. Mas Jesus sempre teve uma postura muito razoável de tolerância àqueles que circulavam. Sabe por quê? Porque as pessoas não são, e a gente pensando na sociedade que a gente vive, as pessoas não são obrigadas a seguirem Jesus. As pessoas não são obrigadas a acreditarem como eu acredito. As pessoas não são obrigadas a buscarem a postura ética que eu busco. As pessoas não são envoltas nessa proposta ética de Jesus que é para os seus seguidores. Proposta ética e teológica, de compreensão das convicções que orientam a sua própria vida. É evidente que a gente deseja e busca, a gente até estudou isso na IBD hoje de manhã, a gente busca a produção da justiça de Deus na sociedade que a gente vive. Agora, os ensinos de Cristo é para os seus seguidores. A proposta de Jesus é para os seus seguidores. E aí Jesus condena João, porque João foi profundamente rigoroso com alguém que não era um seguidor de Jesus, que talvez estivesse falando algo com algumas incoerências, que estivesse se apropriando de parte da mensagem, mas não de toda a mensagem. E se a gente não tomar cuidado, meus queridos, a gente fica rigoroso com quem a gente não pode ser rigoroso. A gente exige um rigor de coerência teológica para quem não é seguidor. Mas também a gente exige rigor de comportamento, rigor ético, para quem não tem condições de corresponder. Quantas vezes, eu lembro assim, na minha caminhada pastoral,
Quantas vezes eu fui suscitado, instigado por alguns membros da igreja para ser rigoroso com algumas pessoas que não tinham como corresponder àquele rigor. Às vezes nós somos rigorosos, excessivamente rigorosos com quem está sofrendo, querendo que a pessoa que está num profundo momento crítico da vida tenha uma postura de muita coerência. Às vezes a gente é muito rigoroso com gente que começou a caminhada da fé e não compreende muito bem. Quem se encontra no momento de sobrecarga, se a gente não tomar cuidado, a gente reveste a caminhada com Deus sob rigores, e a gente faz do rigor a nossa marca de compreensão. O João era esse sujeito aqui rigoroso, tanto que, se vocês lembrarem, tem uma outra passagem, que ele está passando lá por Samaria, os samaritanos não queriam que Jesus e a turma deles, os judeus, passassem por Samaria, bloqueou o caminho, eles tiveram que dar uma volta, e João, e o Tiago, o irmão, falou: Senhor, o senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para matar essa turma ruim? Né? E Jesus falou: ô João, você não sabe de que espírito eu sou, eu não vim aqui para destruir, eu vim aqui para salvar. Mas João é esse sujeito rigoroso. Para João, quem não recita a cartilha, é para morrer, é para silenciar. Cuidado com a gente. Cuidado. Às vezes a gente exige dos outros o que eles não têm a dar. E ao invés da gente celebrar que esse homem aí que ouviu falar de Jesus, estava falando de Jesus para expulsar demônios, ao invés de celebrar, falar: olha que legal, Jesus, as coisas que Jesus faz de bom estão sendo espalhadas na sociedade, já tem gente que nem segue a gente e está falando de Jesus para expulsar demônios, que legal. Ao invés de João falar: cala a boca, a gente fala: rapaz, vem aprender mais de Jesus, chega mais perto, que você vai ver que é muito interessante, muito bom, vem para perto. Não, você não é dos nossos, cala a boca. Se você não tomar cuidado, você se torna uma pessoa que, ao invés de produzir voz, saúde, aconchego, proximidade, você separa, distancia. E o pior, compromete o Espírito de Cristo. Que Cristo é alguém pronto a perdoar. Também lembrando da lição hoje da EBD, né? A gente serve um Deus que é pronto a perdoar e a trazer para perto. Não a separar, distanciar. Então, meu querido, que a gente aprenda que as exigências descabidas não fazem parte do reino. Jesus nunca as fez. Para ninguém. E quando alguém exigiu que não cabia, Jesus repreendeu. Cuidado para você não ser muito rigoroso com os de fora e ser muito rigoroso consigo mesmo e com quem você ama. Não respeitando as limitações que nós temos e que vivemos. Ao mesmo tempo, Jesus falou assim: olha, então, para os de fora, ele falou assim: não sejam rigorosos. Não cabe esse rigor. Mas e consigo? Cabe esse rigor? Eu não sei se seria rigor. Eu acho que é coerência. A coerência é o seguinte: ou eu sou seguidor, ou eu não sou nada. Entende? É como se fosse assim: eu não posso ser... eu gosto de dar o exemplo meu, e sempre eu falo do casamento, que eu acho que é um bom exemplo para entender isso. Sou casado com a Silvéria. Eu não sou admirador da Silvéria somente, eu sou casado com ela. Por estar casado, eu tenho responsabilidades, eu tenho demandas que cabem a um cônjuge, eu tenho um compromisso de me tornar uma pessoa melhor,
Porque, vamos ser sinceros, as chatices minhas lá dos 20 e pouco, 30 e pouco, tem que ir mudando. Eu posso até criar outras, mas eu tenho que ir mudando, senão fica insuportável para ela, né? Fica insuportável. Eu tenho que ir aperfeiçoando. Eu tenho que ir aperfeiçoando na caminhada. É um compromisso. É um compromisso de conjugalidade. Eu tenho um compromisso de tornar uma pessoa melhor. Isso está intrínseco a uma vivência conjugal, de busca de fazer o bem, etc. Agora, digamos que a Silvéria tem um admirador, né? Ele não tem esse compromisso todo. Ele pode até tentar seduzi-la, né? Mas ele não tem esse compromisso. Quem tem esse compromisso sou eu. Entende? Então, se eu sou seguidor de Jesus, eu tenho todo um compromisso que envolve o meu seguimento, a minha adesão. Entende? Eu não sou um admirador de Jesus que fala assim, não, Jesus é sensacional. Tem uns negócios que eu não concordo, não. Mas, no geral, Jesus é muito bom. Tem um negócio aqui que eu não sigo porque também, mas eu admiro. Não! Tem um monte de gente que é assim, ok, eu vou respeitar esse povo todo, mas eu não sou esse. Eu casei, entende? Eu casei. E aí Jesus está falando, quem quiser, ou é por mim, ou é contra mim. Ou adere o projeto, ou você não está dentro. Entenda, é o projeto de quem segue. E aí há uma demanda de coerência, que às vezes a gente não busca assumir. Uma demanda de coerência, que a gente tenta falar assim, não, isso não cabe a mim, não, isso é demais. A gente quer ser um misto de casado e admirador ao mesmo tempo. Não cabe. Ou eu sou um seguidor, e com isso eu acolho, eu venho a aderir todo o projeto, ou eu sou um admirador, que eu falo assim, legal, não concordo aqui, não faço isso, mas eu admiro. São posturas distintas. E às vezes a gente quer um pouco de cada coisa. E aí a gente canta sobre essa paz com Deus, essa alegria que vem do Espírito. A gente fala sobre essa garra que vem da caminhada com Deus, desse Espírito que nos fortalece para a vida. Aí a gente quer os resultados de um seguidor, mas com uma postura de admirador. Entende? Isso é contraditório. E mais do que contraditório, isso é fadado ao fracasso. Porque existem alguns ganhos que só se tem quando a gente adere. Não é uma questão de rigor, não posso errar, não posso ser isso, não, é uma questão de adesão, e é disso que Jesus está falando, e essa adesão fica explícita na vida da gente. A pergunta que eu faço a mim e a vocês, é se a gente se assume como seguidor. Porque na história do cristianismo, a gente cometeu alguns equívocos nesse processo. Então, quer ver uma coisa? Como o pastor Almir que pregou hoje, ele teve o concílio, e depois do concílio, ele foi ordenado pastor. Aí teve todo um momento de oração, imposição de mãos, e ele foi consagrado pastor. Quando o Tarcísio terminou a faculdade dele, e ele foi consagrado geógrafo do Senhor para o reino de Deus, a gente não chamou o Tarcísio aqui, colocou ele de joelhos, e chamei o povo para impor as mãos, consagrando a vida do Tarcísio
para exercer o ministério dele como profissional. Isso surge depois na igreja, meu querido. Por quê? Porque a compreensão é que sabe qual é a diferença entre o pastor Almir ou eu, pastor Remi, e o Tarcísio? É que o ministério dele, ele exerce lá fora, fazendo um monte de coisa, e o meu eu exerço aqui dentro. É essa a única diferença. Entendeu? A única diferença. Diante de Deus, eu sou um chamado pelo Senhor, e o Tarcísio é um chamado pelo Senhor, para quê? Para o ministério que Deus colocou na vida da gente, na minha vida e na vida dele, que são ministérios distintos. Qual é o mais importante? Na vida, talvez, de alguém que está aqui, seja o meu. Na vida do aluno lá, certamente é o do Tarcísio. O dele é muito mais importante do que o meu sobre aqueles que ele ministra, e eu sou mais importante, o meu ministério é mais importante do que o dele naqueles que eu ministro. Porque qual é o mais importante? Não existe o mais importante. Mas na história da igreja, a gente acabou fazendo isso. E a gente perdeu a noção de que eu e você, todos nós, somos esses seguidores de Cristo a anunciar as belezas de Deus onde estamos. De perceber que nós aderimos ao projeto e encarnamos essa proposta. Onde estamos. E de forma igual, não tem melhores, não tem piores, somos todos igualmente chamados para o ministério que Deus colocou na vida da gente, para anunciar as belezas de Deus, aderindo todo essa proposta que vem do Evangelho. E aí, nesse caminho, há pessoas que conseguem dar respostas melhores aqui, respostas melhores ali, mas esse é um compromisso de todos nós. E aí, o que a gente fez? Não, Remi é pastor, então ele tem que ser um cara íntegro. Eu não. Eu posso cometer meus erros. Aí a gente envolve o pastor numa figura não humana, e a gente envolve o não pastor numa figura não aderida. Entende? Que se percebe sem a necessidade de uma busca pela coerência. O que eu quero dizer para mim e para você, meu querido, é que a gente assuma o que a gente acredita. Eu acredito naquilo que a gente cantou. Não significa que eu viva como gostaria de viver. Mas eu acredito que de Deus vem paz. Paz mesmo. Eu acredito que de Deus vem alegria. Não que essa alegria não se conjugue com tristezas muito contundentes. Eu acredito que Deus é presença na nossa solidão. Eu acredito. Mas isso não é conquista. É graça. É presente dado. E é presente dado para quem segue Jesus. Não é para os seus admiradores. No Evangelho de João chega a dizer o seguinte: aqueles que me amam serão amados pelo meu Pai, e eu virei e o amarei. Ele não está falando de sentimento. Deus gosta de todo mundo. Deus quer o bem de todo mundo. Mas serão alvos da atuação de Deus aqueles que se entregam e buscam a Deus, dos seus seguidores. Então, meus amados, assumamos o que somos, mas assumamos. A gente acredita nesse negócio. E quando alguém está mal, eu falo assim, olha, se Jesus entrar na tua vida melhora.
E melhora mesmo. Porque entrou na minha e melhorou. Mas porque eu aderi. Porque se eu ficar ali circundando, ajuda um pouco, porque vindo aqui, por exemplo, me dá força para eu não fazer muita besteira. Dá força mesmo. Como admirador, já me afasta de uns problemas já. Até pelo constrangimento de não fazer besteira. Agora, os bons resultados da vida cristã é para quem segue. E eu espero que você assuma isso, como seguidor de Jesus Cristo. A espiritualidade cristã leva à tolerância aos de fora, a não exigir que os outros performem do modo como a gente poderia esperar da gente mesmo. A espiritualidade cristã leva a uma ruptura ao rigor, ao peso que afunda. A coerência cristã é emplacada e impulsionada por esse amor que nos constrange, como diria Paulo, que nos envolve. É um amor da graça, que olha para mim e me chama de santo. Só Deus para olhar para mim, toda a minha profundidade, e me chamar de santo. Só Deus. Porque se eu visse, estou falando mal de mim não, que eu falaria isso de qualquer um de vocês. Se a gente visse com o olhar que Deus tem, e visse cada um de vocês, a gente não teria coragem. Chamar de santo? Não, esse aí santo não é. Mas Deus me chama de santo olhando para quem eu sou. E me chama de filho, apesar das minhas posturas que desprezam em muitos momentos a paternidade de Deus. Então não é rigor, é graça que me convoca à coerência. Porque na coerência há vida. A vida. Então, a espiritualidade cristã me leva ao esforço por coerência das minhas convicções e das minhas práticas, não por uma questão de culpa, sem exigir perfeição que a gente nunca consegue, sempre sob a graça, mas sabendo que não existe lugar melhor para se viver do que aderido ao Evangelho de Jesus Cristo. É isso que caracteriza um seguidor. E que a gente não seja marcado por ser um admirador, mas um seguidor, acolhendo e assumindo tudo isso que isso traz. Porque é nisso que vem também os bons resultados. E aí, no exemplo que eu dei do casamento, o casamento tem um monte de coisa complicada, difícil. Tem horas que a gente pensa em desistir. Mas quem é casado sabe que também é muito bom. Lógico, quando o casamento é bom, né? Quando é ruim, é horroroso. Mas se o casamento é bom viver isso. É bom saber que tem alguém que vai estar do teu lado a despeito de você ficar mais feio, mais chato, perder emprego, e isso, aquilo. É bom demais. É bom demais. Eu estou falando de casamento. Com Deus, ainda melhor. Que a gente tenha essa percepção de fé, de clareza, e que a gente assuma a postura de seguidor de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. A vida cristã tem isso de beleza. Tem isso de beleza. Mas tem trabalho, tem dificuldade, mas tem a beleza que produz esperança e vida. Que a gente creia nisso e que a gente agarre, como disse Pedro, né? Para onde eu vou? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Que seja essa a nossa convicção. Então, eu queria que você orasse nesse momento e colocasse a sua vida diante de Deus. Se coloque diante do Senhor.
com esse desejo no coração, não é por rigor, é por coerência, percebendo que as boas coisas da vida são aquelas que te aproximam do Senhor Jesus. Deus, a gente louva ao Senhor, Pai, porque o Senhor se relaciona com a gente por meio da graça, Pai. Que ninguém aqui se esqueça disso, Pai. Não é por rigor, nem mesmo pela nossa coerência, é pelo Teu amor, Deus. E que a gente viva apoiado nisso, na Tua graça, no Teu amor. Eu peço que o Senhor nos ajude na nossa luta, Pai. Nossa luta diária, Pai. O Senhor sabe das angústias que vivemos, das esperanças que não se concretizam, dos fracassos que nos permeiam. Eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para a gente perceber também os sucessos, as conquistas, as boas presenças e não somente as solidões. Que a gente consiga valorizar o sorriso que temos e não somente as lágrimas. Eu peço que o Senhor coloque gente boa perto da gente, Pai, porque a gente precisa muito disso, Deus. Dá-nos a sabedoria, Pai, para saber administrar o nosso tempo, nossos recursos e nossas amizades e o que a gente faz, Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude a perceber que uma adesão completa e intensa ao Evangelho é o que faz sentido para a existência, Pai. Eu peço que o Senhor produza isso na gente, Pai. Que a gente olhe para Jesus como um modelo de valores e que com isso a gente busque alicerçar a nossa conduta, Pai. Porque o Senhor sabe que a gente precisa da paz, Deus, da alegria, do amor, da perseverança. E às vezes a gente até consegue fazer, até sozinho, mas pouco. A gente reconhece que a gente precisa do Senhor, Pai. Então eu peço, Pai, convença a mim, a cada um, Pai, dá-nos a convicção de fé, que é somente aderindo que a gente ganha, é somente se entregando que a gente obtém um conforto, que é somente crendo e vivendo que a gente recebe o Teu abraço que conforta e direciona, Pai. Abençoe cada um aqui, Pai. Abençoe a semana de cada um. Que o Senhor dê a paz e a força para enfrentar e realizar as boas coisas. Eu peço que haja muito sorriso nessa semana para cada um de nós, Pai. Que haja muita sabedoria para fazer boas coisas. Eu peço que o Senhor nos abençoe nos nossos trabalhos, Deus, para que a gente realize bem feito. Eu peço, Pai, que o Senhor nos proteja daquelas más companhias, Deus, das pessoas que querem o nosso mal. Eu peço que o Senhor abençoe cada família aqui, Pai. Abençoe as crianças que estão lá atrás e as crianças que permeiam as nossas famílias, Deus. Abençoe os responsáveis por cuidar delas. Eu peço que o Senhor mantenha unidas as famílias e unidas em amor e muito respeito, Pai. Abençoa-nos, ó Pai. E muito obrigado por tudo, porque do Senhor é que vêm as boas coisas da vida, Pai. E a gente reconhece isso. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, hoje e sempre.